O Internacional se preocupa com duas questões essa semana ligadas à Libertadores e ao Campeonato Brasileiro. No Nacional, desfazer a má impressão do ataque, principalmente pelo fato de ser o pior ataque da competição. Já na América, em relação à Libertadores, a questão arbitragem e principalmente fugir da possibilidade de um árbitro nacional na semifinal contra o Fluminense. Para variar, a soberba carioca, ela fica evidente na fala de um ex-jogador lá do Clube das Laranjeiras. E mais, Bruno Henrique e D'Alessandro fazendo um golaço, só que fora das quadras, na questão principal. Vítimas das enchentes e ajuda a quem precisa. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, um bom feriadinho para todo mundo, 20 de setembro, quarta-feira, e a gente tem muita coisa para falar do nosso Internacional, é óbvio. Amanhã, Inter e Atlético e Internacional lá na Arena da Baixada, e aí depois tudo é Libertadores, né? Eu sei que tu tá pensando na Libertadores, mas vamos lá, né, de jogo a jogo, porque a gente precisa também pontuar aqui nesta rodada do Campeonato Brasileiro. Tem vários jogos, inclusive a gente pode falar de KTO no finalzinho do vídeo. Então fica comigo até o final do vídeo e a gente vai botar depois umas possibilidades aqui de levar um dinheiro pro bolso, beleza? Olha só, nessa rodada o Inter pode chegar até a 10ª posição na tabela, pode voltar, né, à 10ª posição, porque quando o Inter ganhou lá de São Paulo, chegou aí a 10º, né, mas aí os adversários acabaram ganhando, ele cai 2 posições. Pode chegar também a 14ª, né, dependendo do que aconteça lá no sintético da Arena da Baixada. Mas enfim, vamos ser otimistas de que vai dar tudo certo, que o Inter vai conquistar os 3 pontos e que a gente consegue dar uma subidinha nessa tabela aqui. Eu vou esmiuçar mais tarde, tá? Porque tem muitos jogos, tem hoje jogos, tem amanhã, tem jogos também. Então a gente vai ficar muito ligado nessa questão matemática e a gente vai atualizando por aqui nos conteúdos, beleza? Ó, hoje, por exemplo, tem Goiás e Flamengo, Fluminense e Cruzeiro, São Paulo e Fortaleza. Esses dois interessam, né? O Fluminense e o Cruzeiro principalmente, né? Porque é o nosso adversário na Libertadores. Mas olha só, o Inter treinou agora essa semana um foco exclusivo em finalizações. Com a goleada de 4-2 em cima do Fluminense por conta do Vasco, né, por parte do Vasco, o Inter acabou ficando com o pior, melhor dizendo, né, ataque do Campeonato Brasileiro. E isso não só incomoda os atacantes, mas principalmente o Eduardo Cudê. Então vocês estão vendo nas imagens aí alguns treinos de finalizações. Isso foi realizado ontem à tarde. Ainda tem um treino hoje, depois viagem para Curitiba. O Inter viaja ao final da tarde, tá? Para Curitiba. Fica no Hotel Radisson, para a galera que me assiste de Curitiba, que quer depois, de repente, lá receber o Colorado, tirar foto e tudo mais, tá? Então, primeiro de tudo, finalizações para melhorar a questão do ataque, porque depois, principalmente, né, se a gente ficar ali 7º, 6º e tal, vai precisar de ataque, não só vitórias, mas vai precisar do saldo de gols, vai precisar, no critério de desempate, né, a gente vai precisar começar a fazer gols do Campeonato Brasileiro. E é um dos motivos que o Inter também pensa em ir com o time titular no sintético lá da Arena da Baixada, beleza? Uma expectativa de time, talvez só o Bustos sendo preservado, com o Hugo Malho indo para a lateral direita e o Vitão entrando na zaga. Mas o resto talvez seria o principal aí, o time titular, né? O que o Inter tem de melhor. Os titulares, eles vão jogar, tá? Resta saber se vai ser desde o início ou ao longo da partida, aqui no decorrer da partida. Me disseram, já falei por aqui em outros momentos, né, que vai ser muito parecido com o que a gente fez contra o Fortaleza. Então, a questão das trocas programadas lá e tudo mais, lembra? Tem duas coisas bacaníssimas, cara, bacaníssimas, que eu acho que a gente tem que falar, que é uma, o Bruno Henrique, que tá pegando e fazendo um leilão na sua rede social, na rede social do Pedro Henrique, tá? No Instagram, tá fazendo um leilão da camisa em que ele jogou
a partida contra o São Paulo, a vitória de 2-1, né, a virada e tudo mais. Ele até tá levantando essa lebre justamente na questão, né? Pô, essa camisa não é só boa, né, e tal, histórica pelo fato da vitória, esse e aquilo, mas por conta também de algo importante, né? Todo o dinheiro arrecadado, né, no leilão vai ser doado para as vítimas das enchentes aqui do Rio Grande do Sul. Tá? É um cara que legal, né, meu? Porque, pensa, o cara chegou ontem aqui e tá imbuído já no projeto, né, de reconstrução lá do Vale do Taquari, ajuda das pessoas que estão flageladas, né, por conta das enchentes, por conta das chuvas, as famílias que estão fora de suas casas, que perderam muitos, até entes queridos, né? Então é muito bacana ver o Bruno Henrique entrando aí nessa parada. Outro cara que fez a mesma coisa, e aí a gente está acostumadíssimo, né? É o D'Alessandro. O D'Alessandro mesmo lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, no Cruzeiro, né? Sendo o gerente esportivo de lá, ligou para um dos políticos aqui do Rio Grande do Sul, que é o Juvir Costela, né? Eu não sei se é Juvir ou Ruvir, tá? Mas é com J, né? É o Costela, eu conheço ele como Costela, tá? A gente já conversou várias vezes também, gremista, inclusive, né? Um abraço, gremista fervoroso, inclusive. E aqui que a gente dá o exemplo, né? Que nesse tipo de atitude não tem clube, não tem cor, né? O D'Alessandro, ligação com o Colorado, foi lá e ligou pro Costela, ligação com o Grêmio, inclusive o Costela que deu a medalha mérito farroupilha para ele, né? Que botou na Câmara e tal, um cidadão de Porto Alegre, o D'Alessandro. Cara, então assim, o que o D'Alessandro fez? O D'Alessandro foi lá e doou material escolar, só que como? Com a sua imagem. O que ele fez? Ele foi lá e mandou uma caricatura. Essa caricatura aqui do lado, do Oberdan Machado. Pô, já tive uma caricatura do Oberdan também, tá? Tá nas minhas redes, depois tu dá uma olhada lá. É um craque esse Oberdan, tá? Então essa caricatura aqui vai para cadernos. Vai estampar cadernos. E aí é demais, né, cara? Isso aqui é demais. Olha só, a Credeal vai fazer 15 mil cadernos com aquela caricatura do D'Alessandro e vai distribuir para as crianças do Vale do Taquari, tá? E outra, aí também 40 mil itens escolares, tá? Também vão ser distribuídos por uma outra empresa também de material escolar. Daí tem lápis, borracha, cola, caneta, tudo, enfim, que as crianças estão precisando depois, né? Que teve a questão aí das enchentes e aí destruiu tudo lá nas escolas e tal, beleza? Ó, tava dando uma olhada nas redes, né, cara, e aí me marcaram também em alguns posts, né, de torcida do Fluminense e tal, e ali a gente vê a soberba de alguns torcedores, né, mas de jogador eu fico impressionado. Bom, já falei para vocês esses dias aqui, né, do Keno, né, falando que se nós meter 2 ou 3, isso e aquilo, né. E aí teve já também o Mário Bittencourt postando foto ali de goleira com campeão e tal, aqueles stories assim mais enigmáticos. Só que agora o Gabriel, lateral direito, jogou aqui no Inter, inclusive, né? Jogou no Grêmio também. Mas o Gabriel, ele numa live no Instagram, ele estava no time do Fluminense em 2008, né? Que chegou na final e não ganhou a Libertadores. E aí ele diz assim numa live no Instagram, que seria muito bacana se o Fluminense fosse para a final, que levasse todo aquele grupo para assistir a final no Maracanã, né? Como uma espécie de, sei lá, feito histórico ou, vamos dizer assim, participação, né, na história do clube. Isso até tudo bem, né? Até esse ponto tudo bem. Só que daí ele chega e diz assim, já estou falando com o Mário. O Mário é o presidente, né, do Fluminense, o Mário Bittencourt, para já falar sobre essa questão aí de final, né? O que mostra mais uma vez aquela soberba da galera que tá lá por Fluminense. Inclusive, eu já falei sobre isso no Voz do Gigante, né? Muita gente que eu converso de lá, colegas, tá, de profissão e até pessoas que moram no Rio de Janeiro, dão como a final Fluminense e Palmeiras. Pronto, já certo, Rio-São Paulo e tal, e aí o Maracanã vai pulsar com um confronto entre o Palmeiras e o Fluminense, nós vamos ganhar a Libertadores. Cara, eu vou te dizer, eu prefiro assim. Deixa quietinho lá, né? Deixa os caras achando que tá tudo bem, quando vê, passa a patrola e eles nem veem de onde vem, beleza? Cara, vamos falar de KTO, ó, aqui do lado, As odds para Goiás e Flamengo,
Fluminense e Cruzeiro e São Paulo e Fortaleza. O primeiro jogo, 19 horas. Os outros dois, 21h30. E aí, tu pode pegar e botar uns pila no bolso usando o cupom Ernest, beleza? Olha, com a crise do Flamengo, meu amigo, eu iria num Goiás em empate ali daqui a pouco para dar uma brincada lá na KTO, tá? E também depois o Fluminense contra o Cruzeiro e o São Paulo Fortaleza. O detalhe, né? O Fluminense joga contra o Cruzeiro depois dá 2 dias de folga para a sua galera. E aí, o Inter não, né? O Inter joga na quinta-feira, já tem treino na sexta, já tem treino no sábado, já tem treino no domingo. Fez um levantamento junto com o Leandro Dias, do Netflu. O Inter treinou e folgou 2 vezes ao longo de todo esse período FIFA, desde o início agora de setembro. Já o Fluminense vai folgar 6 vezes ao longo aqui desse período. Cara, vamos falar sério, né? Os dois times estão desgastados da mesma forma. Dá pra gente pegar e ter uma ideia de quanto, o Cudê tá aqui, ralando a camiseta no CT do Parque Gigante para as coisas melhorarem e chegar cada vez mais lá no dia 27 e também no dia 4 com uma questão técnica mais elevada, uma questão tática mais elevada e principalmente física, né? A gente precisa pegar e abafar o Fluminense. Se tu chegou até aqui, cara, agradeço demais e a gente vai se falando. Bom feriado para todo mundo. Um abração. Valeu! Fui!